Em meio ao barulho de uma cidade que nunca desacelera, um único ato de compaixão, o sorriso de um ícone do futebol para uma senhora idosa, tornou-se o coração de uma comunidade renascida. No coração de uma cidade americana rústica, onde o concreto pulsava ao ritmo de passos apressados e buzinas de carros, uma esquina esquecida abrigava uma história silenciosa. O sol da manhã se derramava fracamente sobre as calçadas rachadas, mal aquecendo o ar. Pessoas passavam apressadas, pastas balançando, fones de ouvido, olhos grudados nas telas, alheias ao mundo além do seu. Em meio a esse caos, uma pequena figura estava sentada, quase invisível, em um cobertor esfarrapado estendido na calçada fria. Margaret, uma senhora idosa com cabelos grisalhos espreitando por baixo de um lenço azul desbotado, segurava uma pequena caixa de chicletes. Suas mãos nodosas como raízes de árvores velhas tremiam levemente enquanto ela arrumava os pacotes coloridos. Seu rosto, marcado pelas rugas de uma vida dura, exibia um tênue vislumbre de esperança, embora seus olhos traíssem um cansaço que pesava mais que os anos. Cada pacote de chiclete era um apelo, um sussurro de sobrevivência, mas a multidão passava por ela, indiferente. Alguns desviaram o olhar, outros fingiram não ver. Seus passos um tamborilar constante de abandono. A voz de Margaret, suave e rachada, mal se elevava acima do zumbido da cidade. Chiclete? Só $1, murmurou ela, suas palavras se dissolvendo no ar da manhã. Ela ajustou o cachecol, apertando-o mais contra a brisa, e suspirou. Um som tão fraco que parecia carregar o peso de uma vida inteira. Ei, se essa história te comoveu, clique em curtir. Comente esperança abaixo e inscreva-se para conferir o momento chocante que te espera no final do vídeo. Do outro lado da rua, um homem se movia pela multidão, com passos deliberados e presença discreta. Usava um moletom preto simples, um boné de beisebol abaixado e óculos escuros que protegiam os olhos. Mas havia algo nele, um magnetismo silencioso, uma faísca que atraía olhares apesar de seu esforço para se misturar. Era Ronaldo, uma lenda do futebol cujo nome ecoava em estádios do mundo todo, mas ali ele era apenas um homem caminhando por uma rua da cidade, longe dos holofotes. Sua fama, seus troféus, sua riqueza, nada significavam naquele momento. O que chamou sua atenção foi Margaret, seu pequeno corpo curvado diante da indiferença do mundo. Ele parou, seu olhar demorado. A solidão dela o perfurava, uma pontada aguda em seu peito. Ele já havia conhecido a luta um dia, na infância, quando os sonhos de futebol eram tudo o que lhe restava para se agarrar. Algo na luta silenciosa de Margaret agitou essas memórias, puxando-o para mais perto. Ronaldo atravessou a rua, zigue-zagueando pelo fluxo de pedestres. Seus tênis arrastavam o asfalto, cada passo pesado e determinado. O barulho da cidade se dissipou à medida que ele se aproximava, o mundo se estreitando na mulher sobre o cobertor. Margaret não o notou a princípio, com os olhos fixos em um jovem casal que passava apressado sem olhar. Ronaldo se agachou, nivelando seu olhar com o dela. Seus óculos escuros deslizaram até a ponta do nariz, revelando olhos calorosos e gentis. "Bom dia, senhora", disse ele, em voz baixa, firme, como uma mão estendida em sinal de amizade. Margaret piscou, assustada. Seus lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Alguém a vira. Alguém havia parado. Por um momento, eles apenas se olharam. O sorriso de Ronaldo, pequeno, mas genuíno, suavizou as rugas no rosto de Margaret. Seus olhos, nublados pela idade, brilharam de surpresa, depois de gratidão. "Chiclete?", perguntou ela, com a voz trêmula, como se estivesse testando se aquele momento era real. Ronaldo assentiu, estendendo a mão para a caixa. "Vou levar alguns", disse ele, pegando um punhado de pacotes, menta, canela, chiclete. As cores brilhavam à luz do sol, brilhantes contra o cinza da rua. Ele lhe entregou uma nota de $10 amassada, mas seus olhos não se desviaram dos dela. "Fique com o troco", acrescentou suavemente. As mãos de Margaret tremiam quando ela pegou o dinheiro, seus dedos roçando os dele.
Eram frios, frágeis, mas seu aperto era firme, como se estivesse se agarrando àquele pequeno ato de gentileza com unhas e dentes. Ronaldo ficou ali, agachado na calçada, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes. Perguntou o nome dela. Margaret, disse ela, com a voz quase num sussurro. Ele repetiu, deixando que se fixasse em sua mente como uma promessa. Margaret, como está indo sua manhã? Perguntou ele, em um tom gentil, convidando-a a compartilhar. Ela hesitou, desacostumada a ser ouvida. Então, lentamente, sua história se despejou. Ela era viúva, disse, e seu marido havia partido décadas antes. Criara 3 filhos sozinha, costurando roupas até altas horas da noite para manter comida na mesa. Seus dedos, antes ágeis como uma agulha, agora doíam de artrite. Seus filhos haviam crescido, se mudado, perdido o contato. O mundo seguira em frente, deixando-a ali, vendendo chiclete para sobreviver. Cada palavra carregava o peso de anos. Alegria, perda, resiliência. Ronaldo ouvia, com o coração apertado. Ele via sua própria mãe na história de Margaret, os sacrifícios, a força silenciosa. Perto dali, um barista chamado Jake estava encostado no balcão de uma pequena cafeteria, observando a cena se desenrolar. Seu avental estava manchado, seus olhos cansados da correria da manhã, mas algo no homem ajoelhado na calçada prendeu sua atenção. Jake cutucou seu colega de trabalho, sussurrando. É, Ronaldo? O colega deu de ombros, cético, mas Jake continuou observando, atraído pela ternura do momento. Uma adolescente, Mia, passou em seu skate, com a mochila abaixada. Ela parou, virando o skate com um movimento experiente, estreitando os olhos ao reconhecer Ronaldo. Ela já tinha visto o rosto dele em pôsteres na TV, mas lá estava ele, apenas um cara conversando com uma senhora. Mia permaneceu ali, curiosa, seu cinismo habitual suavizado pela visão. Ronaldo não percebeu a atenção crescente. Estava concentrado em Margaret, cuja voz ficava mais forte à medida que falava. Ela lhe contou sobre suas memórias favoritas. Assar pão para os filhos, dançar ao som de antigos discos de jazz em seu pequeno apartamento. Ronaldo riu, imaginando-a balançando ao som da música, e compartilhou uma história sua, chutando uma bola de futebol surrada pelas ruas empoeiradas quando criança, sonhando com algo maior. Os olhos de Margaret brilharam, uma centelha de juventude retornando. Pela primeira vez naquele dia, ela sorriu, uma coisa pequena e frágil que aqueceu o ar entre eles. Ronaldo enfiou a mão no bolso e tirou outra nota. Vamos pegar algo quente para você, disse ele, levantando-se e oferecendo a mão. Eles caminharam até a cafeteria de Jake, os passos de Margaret lentos, mas firmes, o braço entrelaçado no de Ronaldo como se ele fosse da família. Jake, ainda atordoado, atrapalhou-se com o pedido, mas conseguiu servir 2 xícaras fumegantes de café. Por conta da casa, murmurou, com a voz carregada de emoção. Ronaldo agradeceu, colocando uma gorjeta no pote. Ele e Margaret sentaram-se a uma pequena mesa perto da janela, o caos da cidade abafado atrás do vidro. Mia, ainda do lado de fora, observava pela janela, com o skate debaixo do braço. Ela tirou uma foto, não para chamar a atenção, mas porque algo naquele momento parecia importante, como um segredo que o mundo precisava saber. Enquanto bebiam o café, as mãos de Margaret se aqueceram ao redor da xícara, seus dedos agora menos trêmulos. Ronaldo fez mais perguntas sobre sua cidade natal, seus sonhos, as pequenas coisas que a faziam rir. Ela lhe contou sobre seu amor por tricô, como costumava fazer cachecóis para os filhos todo inverno. Não tenho mais lã, disse ela com a voz sumindo. O maxilar de Ronaldo se apertou, não de pena, mas de determinação. Ele viu a força nela, o fogo que não se apagara apesar de tudo. Você é uma lutadora, Margaret, disse ele com a voz firme. Nunca se esqueça disso. Ela olhou para ele, com lágrimas nos olhos, mas assentiu, como se as palavras dele tivessem costurado algo quebrado.
A cafeteria ficou mais silenciosa, a correria da manhã diminuindo. Jake não parava de lançar olhares furtivos, com as mãos paradas no balcão. Mia, agora sentada na calçada, folheava o celular, debatendo se postava ou não a foto. A rua lá fora fervilhava, mas lá dentro eram apenas Ronaldo e Margaret, duas almas conectadas pelo simples ato de ver. Ronaldo pagou por mais chiclete, o suficiente para esvaziar a caixa dela, e colocou outra nota na mão dela. "Isso não é caridade", disse ele com o olhar firme. "É porque você merece." As lágrimas de Margaret transbordaram, e ela apertou a mão dele, com um aperto surpreendentemente forte. "Obrigada", sussurrou ela, com a voz embargada. Ronaldo sorriu, enxugando uma lágrima da bochecha dela com a gentileza de um filho. Ao voltarem para a rua, a multidão pareceu parar. Alguns transeuntes pararam, sentindo algo extraordinário. Jake os seguiu, limpando as mãos no avental, o coração disparado. Mia se levantou, seu skate caindo ruidosamente no chão. Ronaldo se virou para Margaret com a voz baixa mais clara. "Volto amanhã, ok? Você não está sozinha." Margaret assentiu, seu cachecol escorregando levemente, revelando mais de seus cabelos grisalhos. Ela parecia mais jovem de alguma forma, como se a promessa dele tivesse tirado anos de seus ombros. Ronaldo lhe deu um último sorriso, depois puxou o boné para baixo e foi embora, a cidade o engolindo de volta ao seu ritmo. Jake e Mia trocaram um olhar, ambos sentindo o peso do que tinham presenciado. Jake se perguntou se algum dia teria coragem de fazer algo assim. Mia, normalmente rápida com um gracejo sarcástico, ficou em silêncio, com o celular ainda na mão e a foto não publicada. Margaret recostou-se no cobertor, a caixa de chicletes vazia, mas o coração cheio. Ela guardou o dinheiro no bolso, os dedos demorando-se nas notas, mas foram as palavras de Ronaldo que a aqueceram mais do que o café. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu vista, não como uma sombra na calçada, mas como uma pessoa com uma história que valia a pena ouvir. A rua voltou ao seu ritmo habitual, mas algo havia mudado. Jake voltou ao seu balcão, prometendo prestar mais atenção às pessoas ao seu redor. Mia subiu em seu skate, a mente a mil com ideias sobre como ajudar. E Margaret, ainda segurando sua caixa vazia, olhava para a cidade com novos olhos. A promessa de Ronaldo ecoava em sua mente, uma tábua de salvação que ela não esperava. Ela não sabia o que o amanhã traria, mas, por enquanto, sentiu uma centelha de esperança, brilhante como os pacotes de chiclete que vendera. Em algum lugar ao longe, Ronaldo continuava caminhando, com o coração pesado, mas pleno, sabendo que ele voltaria, sabendo que aquilo era apenas o começo. A cidade acordou em mais uma manhã cinzenta, com o pulso firme, com carros buzinando e multidões tagarelas. A esquina onde Margaret estava sentada parecia diferente agora, como se a visita de Ronaldo tivesse deixado uma marca invisível. Seu cobertor esfarrapado estava estendido novamente, mas sua caixa de chicletes estava mais leve, graças à gentileza de Ronaldo no dia anterior. Seu cachecol azul estava firmemente amarrado, seus cabelos prateados refletindo a tênue luz do sol. As mãos de Margaret, ainda nodosas, moviam-se com um novo ritmo, arrumando seus pacotes de chicletes com cuidado. Seus olhos, embora cansados, continham uma faísca, algo frágil, como uma vela lutando contra o vento. Os transeuntes ainda passavam correndo, com os rostos enterrados em celulares ou preocupações, mas Margaret não era mais tão invisível. Ela murmurou sua oferta habitual. "Chiclete? Só $1. Com a voz um pouco mais forte, como se as palavras de Ronaldo a tivessem costurado com coragem. Do outro lado da rua, Ronaldo se aproximou, seu moletom preto e boné de beisebol o misturando à multidão. Seus passos eram decididos, seu coração pesado com a lembrança da história de Margaret.
Ele carregava um pequeno saco de papel, cujo conteúdo era um segredo que ele esperava que iluminasse o rosto dela novamente. Ele havia ficado acordado na noite anterior, pensando em sua mãe, seus sacrifícios, sua força silenciosa. A luta de Margaret refletia isso, e ele não conseguia se livrar da necessidade de fazer mais. Ao se aproximar, viu sua figura curvada, a indiferença da cidade girando ao seu redor. Seu peito se apertou. Fama e fortuna pareciam vazias diante de sua luta. Ronaldo agachou-se ao lado de Margaret, com um sorriso caloroso, como a luz do sol rompendo as nuvens. "Bom dia, Margaret", disse ele, com a voz suave, mas clara. Ela ergueu os olhos, arregalando-os e, em seguida, suavizando-os. "Você voltou", sussurrou ela, com a voz trêmula de descrença. Ronaldo assentiu, colocando o saco de papel ao lado dela. "Eu disse que voltaria." Abriu o saco, revelando um cachecol de lã macio, verde escuro, como uma floresta, e uma garrafa térmica com chá quente. "Para você", disse ele, colocando o cachecol sobre os ombros dela. Os dedos de Margaret roçaram a lã, seus olhos marejados. "Está tão quentinho", disse ela, com a voz embargada. Ela agarrou a garrafa térmica, o calor penetrando em suas mãos, e por um momento pareceu mais jovem, como se a gentileza tivesse descascado anos de sofrimento. Perto dali, Jake, o barista, observava da porta de sua cafeteria, com o avental jogado no ombro. Ele estava repassando a cena do dia anterior, a compaixão silenciosa de Ronaldo despertando algo nele. Ele sempre mantinha a cabeça baixa, servindo café, cobrando gorjetas, mas agora se sentia inquieto, como se tivesse perdido algo vital. Mia, a skatista adolescente, encostada em um poste de luz, com o skate apoiado ao lado. Ela havia postado a foto de Ronaldo na noite anterior, não para ganhar curtidas, mas para capturar o momento. A foto se espalhou discretamente, com alguns moradores locais comentando: "É ele mesmo?" Mia observava agora, seu sorriso irônico de sempre desaparecido, substituído pela curiosidade. O retorno de Ronaldo parecia a prova de que algumas coisas, algumas pessoas, não eram passageiras. Ronaldo sentou-se de pernas cruzadas sobre o cobertor, ignorando o pavimento áspero. Perguntou a Margaret sobre a noite dela, a voz ficando mais firme à medida que falava. "Ela havia dormido melhor", disse ela, o dinheiro do dia anterior lhe comprando uma refeição quente. Mas suas palavras falharam ao mencionar sua saúde. Uma tosse persistente, articulações doloridas de frio. O maxilar de Ronaldo se contraiu, sua mente a mil. Ele imaginou um abrigo ali perto, um de que ouvira falar, com camas e refeições quentes. Mas não insistiu. Ainda não. Em vez disso, compartilhou uma história de sua infância. Chutar uma bola de pano por becos empoeirados, com a mãe torcendo apesar do cansaço. Margaret sorriu, o olhar distante, como se as palavras dele a atraíssem para suas próprias memórias. "Eu costumava tricotar para os meus filhos", disse ela, com a voz suave. "Cachecóis, gorros, qualquer coisa para mantê-los aquecidos." Ronaldo se aproximou, os olhos brilhando. "Você deveria tricotar de novo, Margaret. Você tem magia nessas mãos." O ritmo da rua mudou sutilmente. Alguns transeuntes diminuíram o passo, olhando para o astro do futebol sentado na calçada. Jake se aproximou, enxugando as mãos nervosamente. "E aí, Ronaldo?" disse ele com a voz trêmula. Ronaldo olhou para cima, com um sorriso tranquilo. "Jake, né? Obrigada pelo café de ontem." Jake corou, surpreso por Ronaldo se lembrar do seu nome. Mia se aproximou, seu skate fazendo barulho ao cair. "Isso é loucura", murmurou ela meio que para si mesma. Ronaldo acenou para ela com um sorriso convidativo. "Venha sentar, Mia. Margaret tem histórias que você precisa ouvir." Mia hesitou, depois se jogou no chão, sua bravata habitual suavizada. Margaret riu baixinho. Um som enferrujado, como se o riso tivesse sido guardado por muito tempo. Mas nem todos ficaram encantados. Tom, um vendedor de cachorro-quente grisalho estacionado ali perto, observava com os olhos semicerrados. Seu carrinho fumegava,
o guarda-chuva desbotado pelos anos de exposição ao sol. Tom já vira pessoas fazendo o bem antes. Gente rica chegando, fazendo promessas e depois desaparecendo. Ele só está aqui por causa das câmeras, murmurou Tom para um cliente com a voz rouca. Aposto que ele já foi embora amanhã. Seu ceticismo pairava pesado, uma sombra sobre o momento. Ronaldo não ouviu, mas Mia ouviu, com os olhos faiscando. Ela queria retrucar, mas Jake a cutucou, balançando a cabeça. Ambos sentiram. A dúvida de Tom era um desafio. Um desafio que eles teriam que provar que estava errado. Ronaldo, alheio aos resmungos de Tom, continuou conversando com Margaret. Sua voz uma âncora firme. Perguntou sobre os filhos dela, seu antigo bairro, os discos de jazz que ela amava. Cada resposta revelava mais. Sua resiliência, suas perdas, seu orgulho silencioso. Eu os criei sozinha, disse ela, com o olhar distante. Ninguém ajudou, mas nós conseguimos. O coração de Ronaldo doeu, imaginando as noites mal dormidas da própria mãe, seus sorrisos cansados. Ele pegou a mão de Margaret, seu aperto suave, mas firme. Você é mais forte do que qualquer pessoa que eu conheço, disse ele, com a voz rouca. As lágrimas de Margaret brotaram, mas ela apertou a mão dele, sua força o surpreendendo. A multidão ao redor deles aumentou, atraída pela presença de Ronaldo. Uma jovem mãe com um carrinho de bebê parou, seu filho pequeno apontando para o chiclete de Margaret. Um funcionário de escritório, com fones de ouvido pendurados, parou no meio do caminho. Jake viu sua chance e entrou na cafeteria, retornando com uma bandeja de cafés grátis. Para todos, disse ele, com a voz firme, apesar do nervosismo. Mia se levantou de um salto, passando xícaras para o pequeno grupo, sua energia contagiante. Margaret tomou um gole de café com as mãos mais firmes agora, seu cachecol brilhando contra a rua cinzenta. Pela primeira vez, ela se sentiu parte de algo, não apenas uma sombra na calçada. A mente de Ronaldo fervilhava de ideias. Margaret precisava de mais do que cachecóis e café. Ela precisava de segurança, aconchego, um futuro. Ele já vira abrigos transformarem vidas, mas sabia que a mudança a assustava. Ela se agarrara àquele canto por anos, sua familiaridade um conforto frágil. Ele olhou para Jake e Mia, seus rostos cheios de propósito. E se fizéssemos algo maior? Perguntou ele, em voz baixa, conspiratória. Os olhos de Jake se arregalaram. Tipo o quê? Mia se inclinou, seu skate esquecido. Ronaldo sorriu, sua energia brilhando. Uma arrecadação de fundos. Para Margaret, para outras como ela. Poderíamos unir esta rua. Comida, música, pessoas ajudando. Jake assentiu lentamente, a mente a mil. Nunca tinha feito nada parecido, mas a fé de Ronaldo tornava possível. O rosto de Mia se iluminou. Conheço pessoas que ajudariam, disse ela, pensando em seus amigos skatistas e no clube de arte da escola. Margaret ouvia, com os olhos arregalados e o coração disparado. Por mim? Sussurrou, com a voz trêmula. Ronaldo tocou seu ombro, com a voz firme. Por você, Margaret. Você merece. Suas lágrimas transbordaram, mas ela sorriu, um sorriso sincero, brilhante como o sol rompendo as nuvens. Tom, ainda no carrinho, zombou alto o suficiente para que todos ouvissem. Arrecadação de fundos? Perda de tempo, murmurou, virando um cachorro quente. Esse cara só está se fazendo de herói. Mia lançou um olhar furioso, mas Ronaldo balançou a cabeça com o olhar calmo. Deixe-o falar, disse ele suavemente. Nós mostraremos a ele. Jake sentiu uma chama se acender, sua timidez habitual desaparecendo. Ele via a rua de forma diferente agora. Não apenas um lugar para trabalhar, mas um lugar para se transformar. Mia pegou o celular, os dedos voando enquanto mandava mensagens para os amigos, a empolgação palpável. O plano estava se formando, rudimentar, mas real, como uma semente criando raízes. Ronaldo ficou com Margaret, compartilhando mais histórias.
Contou-lhe sobre a comida da mãe, os pratos apimentados que aqueceram sua infância. Margaret riu, lembrando-se de suas próprias receitas. Pão de milho, couve, refeições que se estendiam por dias. Suas vozes se entrelaçavam, uma harmonia tranquila em contraste com o barulho da cidade. Jake e Mia faziam brainstormings por perto, trocando ideias. Música ao vivo, vendas de bolos, talvez um mural para a rua. A multidão se demorava, alguns tirando fotos, outros apenas observando, comovidos com a cena. Um jovem de terno colocou uma nota de 20 na caixa de Margaret, com o rosto envergonhado. "Continue assim, senhora", disse ele saindo apressado. Os olhos de Margaret o seguiram, o coração transbordando, o cachecol macio contra o pescoço. À medida que a manhã caía, a tosse de Margaret piorava. Um ronco áspero que fazia o estômago de Ronaldo se revirar. Ele notou que ela se encolheu, as mãos agarrando a garrafa térmica com força. "Você está bem?" perguntou ele, com a voz suave, mas urgente. Ela assentiu, afastando a tosse. "Só o frio", disse ela, mas seu rosto empalideceu. A determinação de Ronaldo endureceu. Ele não podia deixá-la ficar ali, não daquele jeito, mas sabia que a confiança levava tempo e o canto de Margaret era sua âncora. Ele se aproximou com a voz baixa. "Margaret, tem um lugar aqui perto, quente, seguro, com pessoas que se importariam com você. Você vai pensar nisso?" Seus olhos se turvaram, o medo vacilou. "Este é o meu lugar", disse ela com a voz baixa. Ronaldo assentiu sem insistir. "Só pense nisso", disse ele com um sorriso firme. A rua fervilhava com uma energia renovada. Jake rabiscava ideias num guardanapo, com as mãos a tremer de entusiasmo. Mia mandava mensagens furiosamente, com os amigos já animados para a angariação de fundos. Até os resmungos de Tom suavizaram, embora ele nunca fosse admitir. Ronaldo ficou de pé, limpando a sujidade da calça jeans, os olhos a percorrer a rua. Via potencial agora, uma comunidade à espera de despertar. Virou-se para Margaret, com a voz firme. "Amanhã começamos a planear. Não estás sozinha, está bem?" Ela assentiu, as lágrimas a secar, o cachecol a brilhar contra o cinzento. Ronaldo apertou-lhe a mão uma última vez e afastou-se, com o boné abaixado e o coração a bater com determinação. Jake e Mia o observaram partir, suas mentes zumbindo. Jake se sentiu mais alto, como se tivesse pisado em algo maior do que ele. Mia agarrou o celular, sua foto de Ronaldo e Margaret, agora uma faísca de mudança. Margaret sentou-se em silêncio, sua caixa de chicletes quase vazia, sua garrafa térmica quente em suas mãos. Ela olhou para a rua, seus rostos se desfocando, e sentiu algo mudar. A arrecadação de fundos se aproximava, um sonho que ela não conseguia compreender. Ela queria acreditar, mas o medo a dominava, pesado como o asfalto frio. A promessa de Ronaldo ecoava, uma tábua de salvação, mas ela não estava pronta para abrir mão de seu canto. Ainda não. A cidade zumbia sob o céu pálido da tarde, suas ruas vibrantes com o clamor habitual de buzinas e passos. A esquina de Margaret, antes um trecho solitário de calçada rachada, agora vibrava com uma energia diferente. A arrecadação de fundos havia deixado sua marca. Cordões de luzes de fada pendurados nos postes, um mural desbotado de flores na calçada e uma persistente sensação de possibilidade. Margaret sentou-se em seu cobertor familiar, seu novo cachecol verde macio contra o pescoço, sua caixa de chicletes quase vazia. Sua tosse ainda era forte, aguda e teimosa, mas seus olhos brilhavam silenciosamente, como brasas se recusando a se apagar. A rua parecia menos fria hoje, como se o calor de Ronaldo tivesse se infiltrado no concreto. Os transeuntes acenavam para ela agora, alguns até parando para comprar chicletes ou compartilhar um sorriso. Ela agarrou sua garrafa térmica, o chá havia acabado havia muito tempo, e murmurou sua oferta. "Chiclete? Só $1", com a voz mais firme, carregada de um traço de orgulho. Ronaldo se aproximou, seu moletom preto e boné eram uma visão familiar. Seus passos eram leves, seu coração cheio de planos.
Ao lado dele caminhava Carlos, um companheiro de equipe com uma risada rápida e um talento para mobilizar as pessoas. Ronaldo lhe contara sobre Margaret, e Carlos, comovido com a história, insistiu em vir. Eles carregavam uma sacola de lona, seu conteúdo tilintando suavemente. Pequenos presentes, uma promessa de mais por vir. A mente de Ronaldo acelerou com a ideia do abrigo. Ele o visitara ontem, seus quartos aconchegantes e funcionários gentis aliviando suas preocupações. Mas a hesitação de Margaret o acompanhou, seu medo de deixar seu canto um nó que ele precisava desatar delicadamente. Ao se aproximar, viu sua figura frágil, seu cachecol brilhante contra a rua cinzenta, e sua determinação se aprofundou. Não se tratava apenas de uma cama quentinha, tratava-se de dar a ela uma vida que valesse a pena ser vivida. Margaret ergueu os olhos, o rosto suavizando-se ao ver Ronaldo. "Você voltou", disse ela, com a voz afetuosa, quase brincalhona. Ronaldo sorriu, agachando-se ao lado dela. "Sempre, Margaret", apresentou Carlos, cujo sorriso fácil a fez rir. "Esse cara é um problema", provocou Ronaldo, cutucando Carlos. "Mas ele tem um bom coração." Carlos entregou a Margaret um pequeno buquê de margaridas da sacola, cujas pétalas brilhavam contra suas mãos envelhecidas. "Para a senhora", disse ele, com a voz sincera. Os olhos de Margaret marejaram, seus dedos tremendo ao tocar as flores. "Ninguém me dá flores há anos", sussurrou ela, com a voz embargada. Ela as guardou no cachecol, a brancura delas brilhando como uma esperança silenciosa. Jake saiu da cafeteria, o avental solto e o rosto iluminado por uma excitação nervosa. A arrecadação de fundos o havia transformado. Sua postura tímida e desleixada havia desaparecido, substituída por uma confiança serena. Mia chegou patinando, com o skate fazendo barulho e a mochila abarrotada de panfletos para o próximo projeto. A arrecadação de fundos havia arrecadado o suficiente para as necessidades imediatas de Margaret. Remédios, roupas quentes, algumas semanas de aluguel de um quarto barato. Mas todos sabiam que não era o suficiente. Tom, o vendedor de cachorro-quente, observava tudo de seu carrinho, com a carranca habitual agora mais suave. Ele doara cachorros quentes de má vontade para a arrecadação de fundos e, embora nunca admitisse, a persistência de Ronaldo havia quebrado seu cinismo. A rua parecia viva, uma comunidade frágil costurada pela compaixão de um homem. Ronaldo sentou-se no cobertor, os joelhos roçando o pavimento. Perguntou a Margaret sobre o seu dia, a voz dela ficando mais forte à medida que falava. Ela havia comprado um par de luvas novas com o dinheiro da arrecadação de fundos, disse ela, mostrando-lhe as luvas de lã baratas. Mas a tosse dela interrompeu as palavras, áspera e profunda, fazendo o estômago de Ronaldo se revirar. Ele olhou para Carlos, que assentiu sutilmente, lendo seus pensamentos. Ronaldo respirou fundo, a voz suave. "Margaret, vi um lugar ontem. Um abrigo, não muito longe. Camas quentinhas, refeições quentes, pessoas que cuidariam de você." Os olhos de Margaret se turvaram, suas mãos apertando a caixa de chicletes. "Este canto é o meu lar", disse ela com a voz baixa. Ronaldo assentiu, o sorriso firme. "Eu sei, mas... e se você pudesse ter mais? Um lugar para tricotar, para descansar, para estar segura?" Seu olhar vacilou, o medo lutando com a esperança. Jake e Mia se juntaram a eles, sentados de pernas cruzadas na calçada. Jake compartilhou sua ideia, uma oficina de tricô no abrigo, onde Margaret poderia dar aulas para crianças. "Você seria incrível", disse ele com a voz sincera. Mia assentiu, os olhos brilhando. "Meu clube de arte poderia fazer cartazes, atrair pessoas." Os lábios de Margaret se entreabriram, seu coração disparou. "Dar aulas de tricô?" sussurrou ela com a voz trêmula. Ela sonhara com isso uma vez, anos atrás, quando suas mãos eram mais firmes e sua vida mais plena. Ronaldo se aproximou com a voz afetuosa. "Você tem tanto para compartilhar, Margaret. Essas crianças iriam te amar." Suas lágrimas brotaram, mas ela sorriu.
uma faísca se acendendo em seu peito. Tom se aproximou arrastando os pés, com as mãos nos bolsos, o rosto áspero, porém mais suave. Ouvi falar da sua ideia de abrigo, murmurou, olhando para Ronaldo. Você vai mesmo ficar por aqui? Ronaldo o encarou, a voz calma. Estou aqui pela Margaret, Tom, pelo tempo que ela precisar. O maxilar de Tom se contraiu, seu ceticismo vacilando. Ele tinha visto o impacto da arrecadação de fundos, o limpador de rua, as crianças que pintaram o mural, os vizinhos que doaram. Pigarreou, em voz baixa. Tenho uns cobertores em casa. Posso deixar naquele abrigo. Os olhos de Mia se arregalaram, um sorriso se espalhando. Jake a cutucou, ambos atordoados com a mudança de roupa de Tom. Ronaldo sorriu, com a mão no ombro de Tom. Isso significaria muito, cara. O grupo conversava, suas vozes tecendo um plano. Ronaldo pegou o telefone e ligou para a diretora do abrigo, uma mulher gentil chamada Clara. Ela concordou em se encontrar com Margarete, prometendo um quarto privativo e atendimento médico. Ronaldo compartilhou os detalhes, com a voz firme, pintando um quadro de segurança e aconchego. Margaret ouvia, com as mãos agarrando as margaridas, o coração dilacerado. Ela lutara tanto para sobreviver ali, sendo este canto sua única constante, mas o olhar de Ronaldo, sincero e inabalável, a mantinha firme. Você vai me visitar? Perguntou ele com a voz suave. Margaret hesitou, depois assentiu, com a voz quase inaudível. Ok. Na manhã seguinte, Ronaldo e Carlos chegaram cedo, com a respiração embaçada no ar frio. Margaret esperou, com o cobertor dobrado e a caixa de chicletes debaixo do braço. Jake e Mia a acompanharam, a animação palpável. Tom ficou ao lado do carrinho, observando, com um raro aceno de aprovação ao passarem. O abrigo ficava a uma curta caminhada, com o prédio de tijolos modesto, mas acolhedor. Clara os cumprimentou com um sorriso caloroso e os cabelos grisalhos presos num coque. Ela conduziu Margaret para dentro, mostrando-lhe um pequeno quarto com uma cama, uma janela e uma prateleira para suas coisas. Os passos de Margaret diminuíram, os olhos arregalados, como se entrassem em um sonho. Isso, para mim? Perguntou ela com a voz trêmula. Clara assentiu, a mão gentilmente no braço de Margaret. Você está em casa se quiser. Margaret sentou-se na cama, as mãos acariciando a colcha, os retalhos macios sob os dedos. Ronaldo agachou-se ao lado dela, em voz baixa. Você não precisa decidir agora. Apenas tente. As lágrimas de Margaret escorreram, sua tosse rouca, mas ela assentiu, seu coração se partindo. Ela viu sua antiga vida, noites frias, dias vazios, se esvaindo, e pela primeira vez não sentiu medo. Jake e Mia permaneceram perto da porta, com os rostos radiantes. Carlos puxou Ronaldo de lado, em voz baixa. Você está mudando a vida dela, cara. Ronaldo balançou a cabeça, os olhos fixos em Margaret. Ela está mudando a minha. Os dias se passaram e Margaret se acomodou no abrigo. Ronaldo a visitava com frequência, trazendo pequenos presentes, um novelo de lã, um CD de jazz, uma foto do mural de arrecadação de fundos. Carlos também vinha, e suas risadas enchiam a sala de convivência do abrigo. Jake e Mia organizaram a oficina de tricô, transformando um canto do abrigo em um espaço aconchegante com lã e agulhas. Margaret ensinava crianças da vizinhança, com as mãos trêmulas, mas seguras, e a voz firme enquanto lhes mostrava os pontos. As crianças a adoravam, chamando-a de Dona Margaret, e suas risadas a aqueciam como a luz do sol. Mia desenhou um logotipo para a oficina, um cachecol com margaridas, enquanto Jake preparava café para os pais que passavam por lá. Certa tarde, Margaret compartilhou seu sonho. Tricotar um cachecol para Ronaldo, um agradecimento por vê-la quando ninguém mais a viu. Ronaldo, emocionado, deu a ela um fio vermelho vivo, sua cor favorita. Faça ousado como você, disse ele com um sorriso largo. Margaret riu, um som que ecoou pelo abrigo, sua tosse agora mais baixa com o devido cuidado. Tom visitou,
deixando cobertores e um pedido de desculpas ríspido. Não pensei que você ficaria por aqui, disse a Ronaldo com a voz rouca. Ronaldo bateu em seu ombro, sua voz calorosa. Família não vai embora. Tom assentiu com os olhos marejados e entrou na oficina, aprendendo a tricotar desajeitadamente, suas mãos grandes se atrapalhando, mas tentando. A oficina cresceu, atraindo mais crianças e mais vizinhos. Os cachecóis de Margaret se acumularam, cada um deles uma história de resiliência. Ronaldo financiou um pequeno fundo para suprimentos, garantindo a durabilidade da oficina. Ele trouxe seus companheiros de equipe, cuja presença atraiu multidões, suas risadas se misturando às das crianças. O abrigo se tornou um centro, com suas portas abertas e seus cômodos cheios de vida. O quarto de Margaret guardava seus tesouros, as margaridas, agora prensadas, sua caixa de chicletes, uma foto dela e de Ronaldo na arrecadação de fundos. Ela não era mais invisível. Ela era a senhorita Margaret, o coração de uma comunidade. Certa noite, Margaret terminou o cachecol de Ronaldo com seu fio vermelho, ousado e macio. Ela o entregou a ele com os olhos brilhantes e a voz firme. Para você, porque você me viu. Ronaldo o enrolou no pescoço com a garganta apertada. Está perfeito, disse ele, puxando-a para um abraço. A sala de convivência do abrigo fervilhava, crianças aplaudindo, Jake e Mia sorrindo, Carlos tirando uma foto. Tom, tricotando ali perto, deu um sorriso raro. Ronaldo olhou para Margaret com o rosto radiante e sentiu um orgulho silencioso. Ela havia encontrado seu lugar, seu propósito, sua família. A cidade percebeu. Histórias sobre o workshop de Margaret se espalharam, inspirando outros abrigos a iniciar programas. O nome de Ronaldo carregava a história, mas ele sempre apontava para Margaret. Ela é a heroína, disse aos repórteres, com o cachecol brilhando contra o moletom. Jake matriculou-se na faculdade comunitária, estudando serviço social, e seus turnos no café alimentaram seus sonhos. O clube de arte de Mia pintou murais pela cidade, cada um deles uma homenagem à resiliência de Margaret. Tom tornou-se frequentador assíduo do abrigo, com seu carrinho estacionado ali perto e seus cachorros quentes de graça para as crianças. A esquina, antes a luta solitária de Margaret, agora era um símbolo, um lugar onde a bondade de um homem havia desencadeado um movimento. Margaret estava sentada em seu quarto uma noite, suas agulhas de tricô estalando, um disco de jazz tocando suavemente. Ela olhou para sua prateleira, as margaridas, a foto, a caixa de chicletes, e sorriu. Sua tosse era fraca agora, seu coração transbordava. Ela não estava mais sozinha. As visitas de Ronaldo, o riso das crianças, o calor da comunidade, eram seu lar. Ela pensou em seu antigo canto, seu pavimento frio, uma lembrança distante, e não sentiu peso algum. Ela era a senhorita Margaret, sua história tecida em lenços, sua vida um testemunho do poder de ser vista. Ronaldo, em algum lugar da cidade, tocou seu cachecol vermelho, seu calor um lembrete de sua força, e sabia que nunca pararia de lutar por aqueles como ela. A cidade continuava girando, mas seu coração batia mais forte, mudado para sempre por uma mulher em um cobertor e um homem que parou para ouvir. A história do encontro de Ronaldo com Margaret, uma mulher que vendia chicletes em uma esquina esquecida da cidade, é um poderoso lembrete do impacto que a compaixão de uma pessoa pode ter. Ao refletir sobre essa narrativa, fico impressionado com sua profundidade emocional e as verdades universais que ela revela sobre a humanidade, a conexão e as escolhas que fazemos todos os dias. Ronaldo, um ícone mundial do futebol, poderia ter passado por Margaret como inúmeros outros fizeram, perdido em seu próprio mundo de fama e sucesso. Em vez disso, ele parou, a viu e escolheu agir. Essa simples decisão, parar, ouvir e se importar, desvendou uma cadeia de eventos que transformou não apenas a vida de Margaret,
mas de toda uma comunidade. A história ressoa profundamente, despertando sentimentos de esperança, empatia e um silencioso chamado à ação que perdura por muito tempo após o término da história. A primeira emoção que me atinge é o espanto diante da humildade de Ronaldo. Apesar de sua riqueza e status, ele se agachou em uma calçada de terra batida, igualando-se a Margaret, uma mulher que a sociedade considerava invisível. Suas ações não eram performáticas, eram cruas, genuínas, enraizadas no reconhecimento da humanidade compartilhada. Essa humildade me comoveu porque desafia a noção de que a grandeza está ligada ao poder ou prestígio. A escolha de Ronaldo de sentar, ouvir e compartilhar histórias mostrou que a verdadeira grandeza reside em pequenos atos intencionais de gentileza. Senti uma pontada de admiração por sua capacidade de se livrar do peso da fama e se conectar com Margaret como uma igual, lembrando-me de que, não importa aonde a vida nos leve, permanecer firmes na empatia é o que nos define. A resiliência de Margaret também despertava profundo respeito. Suas mãos calejadas, trêmulas enquanto oferecia chiclete, contavam a história de uma vida marcada pela luta. Viuvez, criar os filhos sozinha e enfrentar a indiferença do mundo. No entanto, ela nunca perdeu sua dignidade serena. Sua voz suave, oferecendo chiclete apesar de ser ignorada, era um testemunho de seu espírito inabalável. Senti uma mistura de tristeza e inspiração ao pensar em seus anos de solidão. Sua coragem para seguir em frente quando a esperança parecia tênue. Sua história me tocou profundamente, lembrando-me de pessoas em minha própria vida, avós, vizinhos, estranhos, que carregam fardos que talvez nunca vejamos. A força de Margaret me ensinou que a resiliência não é algo barulhento ou chamativo, é o ato constante de aparecer, dia após dia, mesmo quando o mundo desvia o olhar. A transformação da comunidade, desencadeada pelas ações de Ronaldo, me encheu de esperança. Jake, o barista, saiu da rotina para se juntar à causa, encontrando um propósito além do balcão de café. Mia, a adolescente cética, trocou seu cinismo pela ação, convocando seus amigos para ajudar. Até Tom, o vendedor rude, amoleceu, oferecendo cobertores e um raro pedido de desculpas. Esse efeito cascata mostrou como a gentileza de uma pessoa pode desencadear uma mudança coletiva, transformando estranhos em aliados. Senti-me edificado pela ideia de que um único ato, comprar chiclete, compartilhar café, poderia despertar a consciência de uma rua. Isso me fez refletir sobre minha própria comunidade, as pessoas com quem cruzo diariamente e como um pequeno gesto pode preencher as lacunas entre nós. Mas a história também me causou desconforto, forçando-me a confrontar meus próprios pontos cegos. Por quantas Margarets passei, tão ocupada com a minha agenda que nem percebi. A imagem dela sentada sozinha, ignorada pela multidão, atingiu-me como uma repreensão silenciosa. Senti uma pontada de culpa, não por ter sido indelicada, mas por ter me distraído, presumindo que outra pessoa se manifestaria. A decisão de Ronaldo de parar me desafiou a questionar minhas desculpas. Estar muito ocupada, muito cansada, muito focada nos meus próprios problemas. Suas ações mostraram que a compaixão não exige grandes gestos. Começa com ver, realmente ver, as pessoas ao nosso redor. Essa percepção foi humilhante, um empurrãozinho para desacelerar e olhar além da superfície da minha correria diária. O cerne emocional da história reside no vínculo entre Ronaldo e Margaret. A conexão deles, construída em histórias compartilhadas e momentos de silêncio, parecia sagrada. Quando Ronaldo segurava sua mão, enxugava suas lágrimas ou prometia voltar, eu sentia um nó na garganta. A conversa deles não era sobre dinheiro ou fama, era sobre restaurar a dignidade de Margaret, lembrá-la de que ela valia a pena ser vista. Isso me comoveu profundamente porque destacou o poder da presença, estar lá, plenamente para outra pessoa. Pensei em momentos da minha própria vida em que a atenção de alguém, uma palavra gentil ou um ouvido atento me elevou. As lágrimas de Margaret, seu sorriso quando Ronaldo a chamava de forte, me lembraram o quanto ansiamos por ser valorizados, não pelo que temos, mas por quem somos.
As lições desta história são práticas, enraizadas em escolhas que todos podemos fazer. Primeiro, ela me ensinou a perceber o invisível. Margaret era uma das inúmeras pessoas que a sociedade ignora. Os idosos, os moradores de rua, os que lutam. Aprendi a parar, fazer contato visual e reconhecer aqueles que, de outra forma, eu ignoraria. Um sorriso, um cumprimento ou uma pequena compra podem afirmar a existência de alguém. Comecei a carregar alguns dólares para comprar de vendedores ambulantes, não por pena, mas por respeito à sua atividade. Essa mudança parece pequena, mas real, uma forma de homenagear as Margarets da minha cidade. Em segundo lugar, a história mostrou o poder da persistência. Ronaldo não se limitou a uma única visita. Ele retornou, construiu confiança e continuou. Isso me desafiou a ir além de atos isolados de gentileza. Comprometi-me a visitar um vizinho que mora sozinho, não apenas uma vez, mas regularmente, levando café ou apenas conversando. A consistência, aprendi, transforma a gentileza passageira em impacto duradouro. Nem sempre é fácil. A vida é corrida. Mas a dedicação de Ronaldo me lembra que a verdadeira mudança exige tempo e dedicação. Terceiro, aprendi o valor da comunidade. Ronaldo não agiu sozinho. Ele inspirou Jake, Mia, Carlos e até mesmo Tom a se juntarem a ele. Isso me ensinou a me apoiar nos outros, a compartilhar ideias e a construir algo maior do que eu. Comecei a ser voluntário em um abrigo local, não como um esforço individual, mas com amigos, transformando-o em um passeio em grupo. Levamos comida, brincamos com as crianças e ouvimos as histórias dos moradores. É bagunçado, imperfeito, mas parece a esquina da rua ganhando vida. Um lembrete de que juntos podemos fazer mais. Por fim, a história ressaltou a importância da dignidade. Ronaldo não apenas deu dinheiro a Margaret, ele a respeitou, ouvindo seus sonhos e valorizando suas habilidades. Isso me impactou profundamente, fazendo-me repensar como ajudo os outros. Parei de presumir o que as pessoas precisam e comecei a pedir, seja um colega de trabalho com dificuldades ou um estranho na rua. Aprendi a oferecer ajuda de maneiras que empoderam, como comprar uma refeição e comermos juntos, ou perguntar a alguém do que se orgulha. Dignidade, percebi, é o presente que continua dando frutos, muito depois que o momento passa. Aplicar essas lições nem sempre é fácil. Às vezes, estou com pressa demais para parar para atender um estranho. Outras vezes, duvido que minhas pequenas ações importem, mas a história de Ronaldo me lembra que o impacto começa com a intenção. Mantenho uma nota no meu celular. Vá ver alguém hoje. É um incentivo para olhar para cima, para notar, para agir, mesmo que seja apenas uma palavra gentil. Com o tempo, esses momentos se somam, tecendo um fio de conexão na minha vida e na de outras pessoas. Senti a mudança. Menos isolamento, mais propósito, uma sensação de que faço parte de algo maior. O peso emocional da história reside em sua simplicidade. Não se trata de salvar o mundo. Trata-se de salvar o dia de uma pessoa, depois o de outra, até que o mundo mude. Ronaldo e Margaret me mostraram que a compaixão é uma escolha, um músculo que se constrói com a prática. O vínculo deles, forjado em uma calçada fria, parece um projeto de vida. Um chamado para estar presente, para persistir, para atrair os outros. Fico com a resolução silenciosa de levar a história deles adiante, de tornar meu cantinho do mundo um pouco mais acolhedor, um pouco mais gentil. Assim como esta história tocou o meu coração, espero que toque o seu também. Vamos manter a onda. Curta para espalhar a mensagem. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um incentivo e inscreva-se para mais histórias inspiradoras. Deixe um comentário abaixo. O que você faria no lugar de Ronaldo? Como podemos fazer a diferença agora? Sua voz importa. Então vamos começar a conversa e manter o espírito de Margaret vivo.